Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Elas no Comando. Acreditamos que a presença da liderança feminina é essencial no mundo dos negócios. Mulheres têm experiências únicas que precisam ser compartilhadas, podem inspirar outras mulheres a seguir seus sonhos e a superar seus desafios. A diversidade de vozes é fundamental para que sejam criados ambientes mais justos e inovadores. E para alcançar esse objetivo, aqui, Elas no Comando Podcast, vamos conversar com mulheres reais, lideranças, executivas, empreendedoras e empresárias. Elas irão compartilhar suas histórias, os obstáculos que encontraram em suas carreiras, as vitórias que conquistaram e as lições que aprenderam. Essas conversas irão proporcionar um espaço de empoderamento e apoio mútuo entre as mulheres, onde cada relato se torna uma fonte de inspiração. Esperamos que, ao ouvir essas experiências, outras mulheres se sintam motivadas a ocupar esses lugares no mercado, confiantes de que podem fazer tudo o que desejam, independente das dificuldades que possam encontrar. Juntas, queremos criar uma rede de suporte que ajude a transformar desafios em oportunidades, tornando o caminho mais fácil e encorajador. Vamos celebrar e amplificar a voz feminina nos negócios, porque acreditamos genuinamente que lugar de mulher é onde ela quiser estar e fazendo aquilo que ela quiser fazer. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas no Comando Podcast. Já aproveita para nos seguir nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, no LinkedIn e também no Spotify, @Elas no Comando Podcast. E apresentando estou eu, Regina Malta, e a Renata Baldin. E a gente vai deixar aqui no vídeo também as nossas redes sociais pessoais. Se você quiser se conectar com a gente, será muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a liberdade emocional. E para isso a gente trouxe uma super convidada, que é a Elis Delfino. Elis, obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente no dia de hoje. Imagina, eu que agradeço o convite. É uma alegria poder participar desse momento com vocês, eu que agradeço. Vou fazer a sua apresentação, Elis. A Elis Delfino é mentora de mulheres, idealizadora do programa Lidere-se, mãe de 3 meninos, casada e tem 50 anos, profissional com mais de 20 anos de experiência em recursos humanos e desenvolvimento organizacional, atuando em gestão de equipes, mentoria de líderes e consultoria empresarial. Tem experiência como RH Business Partner em áreas como vendas, marketing financeiro, TI, entre outras, com foco em definição de metas, reestruturação organizacional e avaliação de desempenho. Tem destaques na implementação de programas de liderança e desenvolvimento de competências, consultoria de RH para empresas de pequeno e médio porte, auditoria em programas de excelência empresarial, condução de processos seletivos para trainees e executivos, parceria em projetos de produtividade e desenvolvimento de negócios. Tem formação acadêmica em psicologia, pós-graduação em gestão de recursos humanos, especialização em autoestima e autoconfiança, e atualmente está cursando pós na FEX, Educação em Produtos Educacionais. Antes da gente começar, fiz uma pergunta um pouco diferente aqui do que a gente faz para as nossas convidadas. Eu queria saber se teve alguma liderança feminina que te inspirou a você chegar até aqui, porque você vai falar um pouco para a gente sobre esse desenvolvimento, essa liberdade e a liderança. Mas você se inspirou em alguém para fazer o que você está fazendo? A inspiração não veio tanto do universo feminino, porque eu não vivi com tantas líderes. Foram experiências muito mais do gênero masculino do que de mulheres, foram bem poucas. Então, quando eu fui me resgatar, entender de onde vem esse desejo de liderar, esse ímpeto de fazer movimentos com mais pessoas, não veio especificamente de uma mulher. Então, não tenho esta referência tão feminina assim. Então, quando eu vou buscar, eu encontro uma aqui, uma gestora ali, alguém que me liderou em algum momento específico de trabalho. Agora, grande inspiração que me move, que fez com que eu fizesse essa escolha exatamente, eu não tive. Eu acho que esse é o nosso desafio, né, de nos colocarmos como referência para outras mulheres. E por conta dessa escassez, vamos dizer assim, é que a gente está lançando esse podcast, esse programa, para a gente poder identificar e trazer e enaltecer as lideranças femininas que se destacam. E fico muito feliz em poder contribuir, porque realmente não somos muitas, né? Então temos que nos juntar.
Então, agora deixa eu te perguntar o significado de algumas palavras que a gente pergunta para todas as mulheres que vêm aqui. Tá. Qual que é o significado da palavra maternidade para você? Maternidade é o combustível. Me serve como energia. E carreira? Carreira é meio. Carreira, depois de um tempo, eu entendi que era parte do processo e não o fim do processo. E sucesso? Sucesso é resultado de trabalho, de vontade, de energia. Então, ele é um resultado de algo que eu fui buscar. E liderança? Liderança é comportamento. Também, depois de um tempo, a gente entende que não tem a ver com cargo, não tem a ver com posição hierárquica, tem muito mais a ver com comportamento, com como a gente realmente age diante do que a gente busca. Aí sim, tem mais a ver com comportamento do que com um cargo hierárquico. Legal. E conta um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional. Como foi construída a sua carreira até chegar hoje no que você está fazendo? Eu fiz a escolha desde a faculdade pela área de recursos humanos. Então, fiz estágio em agência de emprego. Foi quando eu comecei a entender que trabalhar com público, trabalhar com grupo de pessoas, identificar perfis, conhecer sobre personalidade, tinham mais a ver com a minha escolha profissional. Uhum. E foi aí que tudo começou. Entrei em uma empresa de grande porte, fui para um corporativo e fui conquistando esse espaço de liderança. E conquistando mesmo. A duras penas, com muito desafio. Então, fui trabalhar num corporativo de grande porte, quando eu fui entender melhor sobre outras diretorias, e aí já ocupando esse espaço de líder. Então, tinha uma equipe, saí para mais desafio como líder, como gestora, como diretora de área de recursos humanos, e aí veio esse papel de líder caminhando comigo. Por muito tempo eu entendia que era um cargo, entendia que eu ia buscar cargo de coordenação, de gerência, de diretoria, até que a gente ganha a maturidade de entender que tinha mais a ver com como eu me comportava como uma parceira de negócio, como esse movimento de levar pessoas para novos resultados. Aí sim mora a essência da liderança. Sim. Depois de um tempo a gente entende. É a maturidade, né? Nada como a experiência, é a maturidade. Você plena, como é que você define a plenitude feminina? Plenitude feminina é isso. É o tempo que vai nos trazendo essa clareza. Porque a plenitude, ela não está num lugar. Ela está em como a gente se sente naquele momento. Então, o lugar, ele pode me trazer alguns resultados, a tranquilidade, mas eu posso não estar bem comigo mesma, eu às vezes não estou confortável naquele ambiente, mas estou adaptada a ele, mas eu não estou vivendo plenamente a pessoa que eu sou, porque para mim a liderança ela começa com a autoliderança, com eu me autoconhecer, com eu conhecer quais são os meus perrengues, como é que eu gosto ou não gosto de algo, que escolhas eu faço ou que eu não faço para minha vida. Então, para a mulher, principalmente, como lista de prioridades, eu faço um exercício normalmente em dinâmica, em palestra, em cursos. Faz aí uma lista de 5 pessoas que você ama. É raro essa mulher estar nessa lista, como se amar, como primeiro, ou fazer parte dessa lista de amor da vida dela, né? Então, começa com isso, dela realmente se amar, se conhecer, se gostar, para liderar a sua vida e sim fazer escolhas a partir dela. Sim. E esse é o desafio maior, né? De nos colocarmos como prioridade para a mulher, inclusive. E como que você enxerga isso, né? Acaba que se torna uma barreira. Às vezes você está num lugar onde você está adaptada, mas você não se sente plena, você não se sente confortável, feliz. Enfim, você entrega, você faz seu trabalho, mas tá faltando alguma coisa. Você percebe que as mulheres têm mais dificuldade de dar um basta e traçar um novo rumo, elas vão ficando ali, sei lá, por segurança, por, né, um falso sentimento de segurança, na verdade. Como que você vê isso? Porque a gente não aprende que nós estamos nesta lista de prioridades. Ninguém ensina essa mulher. A mulher, ela tende a servir. E o homem, nesse contexto masculino, de prover. Então, quando a mulher tem esse passo na direção de se priorizar, de estar à frente, ela primeiro precisa olhar para trás e dizer, será que eu estou passando, né, no lugar de alguém? Será que eu estou deixando a minha família para estar naquele lugar? Né? Então, de certa forma, uma punição. Sim. Eu não posso estar, eu não pertenço a isso, esse lugar não é meu, ninguém me ensinou a ocupar este lugar antes.
que é um pouco da teoria de Maslow, né? Daquela coisa da prioridade, a lista de necessidades, qual é a nossa prioridade? Uma, sobrevivência. Então, se ela se vê sobrevivendo, ela atendeu a prioridade básica de sobrevivência mesmo. E aí, quando começa esse movimento de galgar espaço, ela potencializa o feminino, ela vai encontrar barreira. Ela vai encontrar mais eu masculino neste movimento de se priorizar, de se colocar à frente, então ela recua. Entendi. É normal recuar. E aí, por isso que o espaço é menor. Então, o que aconteceu comigo, contando um pouco sobre isso, eu trabalhei muito com o eu masculino para eu ocupar este lugar. Então, a hora que você alcança esse nível de consciência de que eu tô mais masculino do que feminino, isso é normal. A gente tem energia masculina e energia feminina. Todo mundo tem isso, tanto o homem quanto a mulher. A diferença é o que eu estou alimentando. Então, se eu sou uma mulher, eu alimento meu eu feminino e tá tudo bem. O tá tudo bem depende muito da minha autonomia, da minha inteligência emocional, da separação entre isso é meu, isso é do outro. Então, tem muito a ver com autoconhecimento. Então, quando a gente começa a trabalhar as prioridades no você plena, é isso, começa contigo. O que você aceita, o que você não aceita. E quando você não aceita, arque com as consequências. Sim. Porque às vezes a mulher, ela não quer arcar com essas consequências. Por quê? Realmente vai precisar abrir mão, vai ter que deixar para trás. E acaba protelando, né? Como eu vou deixar para trás aquelas amigas, aquele grupo de pessoas que até então parecia que faziam parte do universo, que era tudo que ela tinha. Aquele cargo, né? Aquele cargo. Às vezes aquele relacionamento. E o relacionamento, o fim do relacionamento não é só sobre o seu parceiro, tudo é relação. Sim. Relação de trabalho, relação de amigos, relação de vizinho, tudo tem a ver com relacionamento, com viver em comunidade. Sim. E esse é o ponto da mulher. E o Você Plena, ele tem um pouco dessa jornada de colocar a mulher dentro de uma comunidade segura, que isso tem a ver também com o que a gente busca. Todo mundo quer segurança, né? Sim. E tá lá dentro da teoria de Maslow também. Então tá, me alimentei, tô segura, agora eu vou dar um próximo passo na minha vida. Que na teoria não aparece sobre autoestima, mas é quando a gente começa a se valorizar. O que eu não gosto a partir de agora? Então tá, eu já sobrevivo, não morro de fome, tá tudo bem, tenho um lugar para morar, não vou passar frio. Um pouco da teoria de Maslow aqui, né? Então não vou passar frio, tá tudo bem comigo agora. O que eu quero? Eu quero um cargo? Eu quero uma vida plena? Como é que eu vou alimentar isso a partir de agora? Fazendo escolhas. Sim. Isso tem a ver com transição de carreira. Quando eu decidi sair de um corporativo, quando eu decidi ser mãe full time, quando eu decidi mudar de cidade. Isso é transição de carreira, não é cargo. Qual eu vou para um cargo júnior, pleno, sênior? Carreira não é ser júnior, pleno, sênior dentro de uma empresa. É essa transição, são essas escolhas. Estou num lugar, como eu faço para ir para aquele? Quais são as prioridades ali? O que eu vou encontrar lá? Isso é autonomia de decisão. Estar no Você Plena. Ótimo, sensacional. Adoro. E qual que é o principal papel do seu programa de desenvolvimento feminino de líderes? Tem algum caso que te marcou, que você poderia contar pra gente, sem citar nomes, mas enfim, da transformação real mesmo que o seu programa levou na vida de alguma mulher? Bom, ele começou comigo. Ele começa com essa liberdade de eu não quero mais isso, eu não quero mais estar neste lugar. E este lugar, gente, não é um lugar de estar errado, porque tem mulher que está neste lugar. E tá tudo bem, pra ela tá tudo bem. certo. Por exemplo, estar no lugar de dona de casa. Sim. Porque quando eu fiz a transição de carreira e decidi cuidar dos meus filhos, eu falei, e agora? O que eu vou fazer depois? Então, esse é o momento onde eu não quero só ser dona de casa e cuidar das crianças, porque isso não está me completando. É a questão da completude, né? O que me falta? Então, não ia encontrar dentro daquele lugar que eu estava naquele momento. Mas, se eu não entro numa situação de vão me punir, imagina, agora eu vou deixar meus filhos, agora eu vou deixar a minha casa, quem vão me, né? Quem vou ser? Quem vão me culpar? Que ruim, que pessoa má eu vou me tornar. Então, se eu faço esse movimento, aceitando que sim, em algum momento vão dizer, nossa, deixou a família em casa e foi trabalhar, eu não faço. Então, aí que está, começou comigo, onde eu fui buscar uma mentoria. Eu não disse, se julgar, né? Não, eu disse, eu não quero mais isso. E agora? Eu sou uma péssima mãe? Eu vou me tornar uma esposa ruim? Não, Elis, você só quer voltar para o lugar onde você estava e tá tudo bem. Mas alguém tem que, em algum momento, que é a jornada da heroína, levantar a mão e dizer, eu sei o que vai acontecer, vem cá, eu consigo fazer isso contigo por um tempo. Por quê? Para a gente enxergar o que vai acontecer ali na frente,
acaba que fica mais nebuloso. Então, a mulher sozinha fazer esse movimento é muito mais difícil. Sem apoio, Por né? isso a comunidade, por isso esse lugar de segurança, esse apoio. Às vezes o marido não é culpa dele, esse companheiro ou essa companheira. Não tem culpa de não entender aquele movimento que você quer fazer. Não é sobre achar um culpado de não te apoiar. Mas é isso, se alguém não fez esse movimento como você já fez, não fez esse caminho e entendeu que tá tudo bem, fica mais difícil fazer sozinha. Então, a mentoria, um programa de movimento de transformação, tanto de empresa, por que as empresas desenvolvem pessoas, começam com desenvolvimento e não só a parte técnica? Porque é isso, caminha junto. A maturidade no júnior, pleno e sênior é isto. Quando que eu dou mais responsabilidade para alguém dentro de um cargo? Agora falando de RH, falando de empresa. Quando ele ganha maturidade. Quando ele vive aquela experiência, não dou plenitude para alguém se ele não viveu aquela experiência, senão eu vou só toma aí que o bonde já caminhou, mas sai correndo atrás. É injusto. Aí ele acaba sendo um profissional ruim. Aí ele não serve para aquela cadeira. Então o RH, um gestor de pessoas, ele tem esse papel de dar consciência para aquele movimento. Então alguém está sempre colocando a gente consciente. E este é o lidere-se. Então, como aconteceu comigo, de saber, vai doer agora, vai ser difícil, vai passar por um perrengue. Eu falo, vai passar pela bagaceira, mas vai chegar nessa plenitude, aquilo vai acontecer, porque isso aconteceu comigo. Eu estava definhando, eu estava um pó da bagaceira mesmo, eu estava magra, e não tinha visão disso, não estava consciente. Precisou uma foto, precisou alguém dizer, tá tudo bem com você? Não está bem com você, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Então, o lidere-se é isso, começou comigo. E aí, quando eu me coloquei em movimento para encontrar essas mulheres, elas vinham com a sobrecarga, tendo um pequeno negócio. Então, assim, havia uma transição, ou estavam trabalhando no CLT e queriam fazer essa transição, ou já estavam nesse negócio, pequeno negócio, querendo prosperar, mas não sabendo como. Então, o exemplo era esse. Tive a que estava trabalhando, mas que assim, tipo, vende almoço para pagar a janta. Então, ela precisava ser produtiva, ela queria aquele resultado, mas não sabia como. E estava com a sobrecarga. Então, ela precisava ser dona de casa, mãe, tinha que trabalhar, tinha que empreender, tinha que dar resultado, tinha que liderar o próprio negócio, tinha que vender, entregar, fazer o marketing comercial. Então, é esta mulher que normalmente vem para o Lidere-se. Tá exausta já, né? Tá... Deu pra mim. O que eu vou fazer? Às vezes perdendo um relacionamento, perdendo o fio da meada com os filhos, não sabendo educar, se culpando porque não tá conseguindo educar da maneira que ela sonhou. Porque a gente sonha muito, a gente fala muito de moral dos sonhos, né? Agora janeiro é pra isso, vamos fazer moral dos sonhos. Mas na hora daquilo se tornar realidade, como? Igual autoestima, ninguém ensina. Como, você tem que se amar, a gente escuta muito isso. Você tem que se amar mais, você precisa se cuidar mais, você precisa se amar mais. Mas como eu faço isso na prática? Como é isso lá no Vamos Ver? Quantas doses eu tomo disso? Quanto, né, qual é a receita para isso? Não tem isso pro emocional. Você vai pro médico e encontra a receita física, mas pro emocional é muito raro. Então, na especialização, foi uma outra virada de chave lá, não aconteceu faz muito tempo. Por mais que a gente trabalhe, eu trabalhe com pessoas, essa virada de chave mais intensa para mim sobre autoestima aconteceu agora na especialização. Então, essa busca por pilar do lidere-se, autoconhecimento, então é injeção de inspiração. O que vai fazer com que eu conheça mais sobre o assunto? Então, eu preciso conhecer mais sobre isso. Quanto mais leigo, mais raso for o meu conhecimento sobre algo, menos resultado eu tenho. Mais refém a gente fica, mais o que os outros falam sobre a gente vai acreditar. Você é isso, você é aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você fala, tá bom. Aí você vai no bonde do todo mundo vai, na moda que todo mundo tá no efeito manada, no efeito manada. E aí, então, o pilar do lidere-se, pilar 1, que é o grande fortaleza, é inspiração. Vamos conhecer sobre isso? Vamos estudar? Vamos ler? Vamos aprender? Porque eu sou da geração de certificado, né? Eu preciso estudar. Eu tô fazendo outra pós. E tá tudo bem, porque essa é a minha geração. De busca de conhecimento, eu não vou já fazendo testo, erro, volto, testo, erro, volto, testo, erro, porque isso é cansativo para mim. Eu já tenho 50 anos. Quantas vezes eu vou ficar tentando e voltando nessa altura do campeonato? Então eu quero errar menos. Então para que a gente, tanto que meu público do Lidere-se, ele já está mais recortado. Isso foi consciência minha. Porque ao mesmo tempo, quando eu comecei, eu queria abranger todo mundo, e todo mundo é muita gente. Muita mulher é muito resultado que eu ia ter que buscar.
Então, o trabalho de formiguinha é aumentar. Então, para que o Lidere-se funcione, para que eu tenha resultado e prova social dele, eu fiz o recorte. Então, ela vem um pouco mais consciente dessa dor. Então, eu falei, agora vamos trabalhar isso aqui, vamos entender, vamos inspirar, para depois transpirar. Porque senão é só ferramenta, faz. Ela cansa, fala, mas agora eu volto para onde? Qual é a essência do negócio? Para onde que eu estava indo realmente? Por isso que os planos para 2025, se eles não começam com você, entendendo melhor para onde você quer ir, por mais que você trace um plano, Não você vai. vai dar chegar certo. e não vai dar certo. Aí você fala, ai, Nadei, mas era nadei, isso morri na mesmo? praia. Puxa, eu vou ter que voltar lá. Então, o Lidere-se, eu aprendendo como isso precisa funcionar. Então, é um método que eu vivo ele, entendo que ele é o que vai buscar e atingir esses resultados que ela está indo buscar. Mas é isso, é um recorte. Às vezes Legal. ela não quer, às vezes não é esse o momento. Você fala também de liberdade emocional, que é o tema que a gente escolheu para falar aqui. Como que você ajuda as mulheres a atingir a liberdade emocional e qual que é o conceito para você de liberdade emocional? É essa consciência. Essa A consciência. consciência. A liberdade emocional / inteligência emocional é isso. Quais são os sinais que eu tenho? Então, é essa leitura sobre os meus sinais de que quando são os famosos gatilhos, né? Quando gera aquele gatilho, o que eu faço com o que eu tô sentindo? Porque deixar de sentir medo, balela. Vou deixar de me sentir insegura? Não existe isso. Ansiedade? Nunca mais. Vem para esse método que nunca mais você vai se sentir ansiosa. Não existe isso. Não. São sinais. Então, essa é a grande diferença da consciência emocional dos sinais que a gente tem. Então, feridas, elas vão existir. Traumas, eles acontecem. Eu não estou... qual seria a palavra? Assim, isso nunca mais vai acontecer na minha Imune a vida, eu vou isso. estar imune. Acho que estar imune a traumas, a feridas, é não deixar de existir, né? A gente, tá bom, agora eu não sou mais um ser humano, sou lá, não sei. Então, isso nem existe a possibilidade, eu nem considero a possibilidade de não viver sintomas, sinais que vão me causar um trauma. Ou quando aquela ferida vier, porque as feridas existem, as feridas emocionais, elas estão na gente, em algum recorte da vida. Ou aconteceu na minha infância, ou aconteceu na minha adolescência, ou aconteceu agora na minha vida madura. Feridas acontecem. A diferença disso tudo é consciente dela, quando o sinal vem, o que eu faço com aquele sintoma. E isso é liberdade emocional. Não E tô você afim ajuda as disso agora. mulheres a resolver o que elas fazem com aquele sintoma. Porque tem ferramentas, né? Então a gente trabalha reprogramação, tem primeiro a sinalização daquilo. Então na reprogramação a gente identifica as feridas. Eu não trabalho trauma, não vou na profundidade. Sou psicóloga por formação, mas eu não tenho a autonomia de trabalhar processo terapêutico dentro de uma mentoria. Aí eu vou estar sendo irresponsável. Então, quando alguém traz um programa ou traz um método que ele vai na profundidade daquela dor, se preocupe com isso. Porque em RH, vamos falar lá na empresa, quando a empresa leva grupos de gestores, de líderes para imersões profundas. Ele passa um final de semana inteiro cutucando a ferida, e na segunda ele volta a trabalhar. A gente encontra o caos com os líderes. E isso eu encontrava nas empresas. Então, é comum a empresa entregar a imersão, mas a continuidade, o que aconteceu naquele... Disso, né? Saber trabalhar com ela, né? Com o resultado Porque eu vou daquilo. cutucar. Tudo bem, a imersão, eu vou mexer naquilo. E agora? E a Como eu continuidade? lido, né? Como que vai acontecer comigo? Com esses sintomas todos que eu fui lá cutucar. Porque é um mexer naquele lugar. Ele existiu. É impossível apagar, gente. Em algum momento ele vai vir. Que é a historinha dos gatilhos. Algo vai disparar aquilo. Aí você vai falar, o que eu faço com isso agora? Então é um movimento de transformação. Isso não pode parar. O programa, ele não é o resultado final desta mulher que vai buscar. Mas ela mais consciente, ela vai buscar na leitura, ela vai buscar em outras ferramentas. Isso não é a grande solução, não é o milagre. Não existe este milagre, se é que alguém conta isso para programas de desenvolvimento. Mas ferramenta existe. Consciência daquela ferramenta, eu vou levar no programa. Então, a liberdade emocional é isso. Eu estou livre e consciente. E ser livre é enfrentar a luz e a sombra.
Legal. Legal. E durante a sua trajetória de carreira, Elis, você sentiu algum preconceito ou viveu alguma situação por ser mulher? Uma discriminação, alguma coisa? Ainda vivo, Ainda né? mais no mundo corporativo que você também Ainda vivo, passou, é né? ótimo. Ainda vivo. Ainda vivo. É, um exemplo de situação onde, olha, importante que a gente faça isso, o programa pede tal etapa. Vamos falar agora de uma consultoria, né? Num universo mais onde eu encontro o masculino. E aí, quando eu dou aquela sugestão, aquela orientação, que eu vejo que aquilo não acontece, que aí o caminho que aquela pessoa tomou foi quem é esta pessoa para falar sobre o que eu tenho que fazer, Uhum. eu entendo isso, eu entendo que é um preconceito. E isso eu ainda encontro. Há exemplos aí mais lá atrás, aí tem mais a ver com primeiro falar do corpo, né? Essa coisa do toque, desse espaço de chegar mais perto, de usar dessa fala mais invasiva. Isso eu vivi, gente, geração Acho que toda 90, mulher 2000. viveu isso, basicamente, né? É. Toda mulher teve que enfrentar isso, É, infelizmente, né? infelizmente. E dentro desse lugar de liderança, de bater na mesa, de dar murro na mesa, de impor uma fala, isso tudo, né? A gente tem lá Bom, nos traumas, tá vendo? Eles existem. hoje você ajuda mulheres. O que mais te motiva a fazer seu trabalho? É isso. É fazer com que ela viva essa experiência, se é que ela quer, de se liderar, de ter esse lugar de escolha, de que quando escolhe o resultado, ele é positivo, é bom viver desta forma. Mesmo que não é todo o tempo bom. Não tem essa história de que plenitude é viver a felicidade, que felicidade ela vive, elas são momentos. Eu vivo este momento feliz. Agora eu tô vivendo esse desafio que vai me deixar desconfortável. E o desconforto ele existe e que vai me mover. Então essa vontade, esse ímpeto de saber que existe um lugar melhor, que essa sensação melhor ela vai acontecer, é o que me move. Legal. E aí acho que isso vem de ser uma pessoa de RH, de gerir pessoas, de fazer programas de desenvolvimento. Acho que tem mais a ver com a minha essência, que aí eu nichei para mulheres, mas eu sempre trabalhei com transformação. Para mim, o pilar da educação é transformar. E eu vivo esse pilar da educação desta forma, né, na parte do autodesenvolvimento. Não me entendo como uma professora. Eu sou uma facilitadora de um caminho que naquele momento a pessoa está vivendo. E isso, para mim, é o meu movimento dentro do RH. Eu facilito aquele conteúdo. Não fui eu que criei aquela teoria, não fui eu que escrevi aquele livro, não fui eu que não teorizei aquilo. Mas eu consigo traduzir de forma natural, porque aí a gente faz o movimento ficar mais fácil, mais rápido. E para mim isso está em mim, isso faz parte da minha essência. Legal, Elis. E quais são suas aspirações futuras? Aonde você se enxerga daqui a alguns anos? Pensando no pilar da educação, na escola de negócios para mulheres. Este é o meu sonho. Que legal. Comecei 2025 com essa trilha mais clara, tô na pós-graduação, então estou aprendendo como fazer isso. Não quero fazer de maneira, quando a gente faz Impulsiva, leviana, então quer estou ser algo construindo estruturado mesmo. isso. Que vai gerar valor, enfim. Para que depois entenda que lá naquele momento da vida dela, ela vai lembrar que aprendeu, fez isso na escola, uma escola que tem isso como prioridade, como essência. Então a escola é o meu sonho. Uma escola de negócios para mulheres. Agora a gente vai partir para a reta final, passou super rápido, né? O tempo. Existe algum momento da sua trajetória, na sua carreira, que você tomou uma decisão que a Elis de hoje, se pudesse voltar no tempo, talvez teria tomado outra decisão e a sua carreira seguido outro rumo? Tem alguma coisa que você se arrepende, que você poderia ter feito de maneira diferente? O arrependimento, ele faz parte também, viu, do Faz jogo. parte do processo. Faz parte do jogo. Puxa, por que eu decidi isso agora? Mas olha, acho que todos os movimentos de transição, o que eu me arrependi foi uma mudança de cidade. Porque eu, nesse lugar de dona, de casa, de mãe, eu escolhi por um lugar, por uma cidade. E eu me decepcionei muito, eu fiquei muito ruim de ter feito aquela escolha. Eu não precisava ter feito aquela escolha. Eu quis ser mais altruísta naquele movimento do que pensar no resultado que eu ia ter. Então aí foi quando eu falei, para, não era isso. Aí eu voltei, fiz o movimento de volta. E aí eu recomecei, eu dei o start de novo, eu voltei na base zero.
Esse é o gratificante da história. Tá bom, errei, deixa eu voltar. Uhum. Então, a gente não se machucar por conta disso. Isso Não acontece ficar remoendo, muito. né? É. Toma logo a decisão, refaz, né? Faz, Já volta, age. Ó, deu tudo errado, vou voltar. Isso tá dentro do conceito de projeto, de você pivotar, de você ter começo, meio e fim, e no meio precisar revisar. Não é ajuste, né? sobre fracasso, né? Senão, porque tem uma coisa muito da gente se culpar, de se punir. Uhum. Como que eu pude errar? Por que que eu gastei tudo isso? Por que que eu fui para aquele lugar? Por que que... E aí E às te vezes mata, gasta muito tempo refletindo disso e não reage, né? fica ali procrastinando. Às É. vezes esse é um movimento que o cérebro faz mesmo, tá? Ele fala assim, fica aí chorando, fica aí nesse lugar porque você já aprendeu mesmo, fica Uhum. sofrendo. Você já aprendeu a ficar aí nesse lugar do sofrida, da procrastinação. Por que que procrastina? Procrastinar, na verdade, é um efeito. Uhum. É só para não ir lá fazer o que tem que ser feito. Vai lá e faz, por favor. Porque tem muito dessa tendência a ficar nesse lugar infantil. Uhum. Quando a gente infantiliza uma ação, deixa eu ficar ali, porque criança pode, né? Uhum. A criança pode errar mais, a criança pode falhar, porque a criança não tem que ter aquela responsabilidade. Então, deixa eu voltar para aquele lugarzinho infantil, ele é tão mais gostoso, Mais simples, né? mas só que vem cá, olha, vamos agir como mulher, como gente grande. E ser adulto é isso, gente, ser adulto é difícil. Uhum. Quem disse que a vida adulta? Quem me contou que quando era criança que ser adulto era fácil? Eu vou brigar, porque não podemos contar isso para os nossos filhos. Eu não sei se vocês têm. Mas, mãe, nossa, que difícil fazer isso. Adulto é assim mesmo, é difícil. Chegar nesse lugar que você quer chegar, você vai passar por esses desafios todos aí. Não dá para eu passar isso por Dá pra você. pular etapas também, E tem né? bolha, É. pular etapas, exato. Então, respondendo a sua pergunta, A mudança de cidade foi a É. decisão errada. foi a decisão errada. Uma delas, né? Eu faria alguma listinha de algumas outras, mas bom, é isso. Doeu, É. mas voltei, recomecei. Consertou a rota. Vamos repaginar, vamos rebobinar e vamos embora. Elis, um dos maiores propósitos aqui é a gente mandar uma mensagem para inspirar, para encorajar outras mulheres. Então a gente queria saber qual que é a sua mensagem que você quer deixar. Se você está em transição, se você busca realizar algum movimento, faça isso, mas faça isso acompanhada, faça isso dentro ou de uma comunidade segura, ou de um programa de desenvolvimento. Existem vários hoje, um podcast que vai te ajudar, que vai te acolher. Esse pilar do acolhimento, ele é um lugar de responsabilidade. Então, encontrar nesse lugar de acolhimento respostas, apoio, conversa. A solidão, ela distancia a gente do que a gente quer de verdade, porque todo mundo quer algo na vida. É impossível ter vindo à toa. Eu não vim para o mundo à toa. Eu não acho que as pessoas tenham vindo à toa para cá. Algo em você tem um lugar para ir, um propósito, um porquê. Uma missão, né? Uma missão. Então, se você hoje não sabe qual é, conversa com alguém, conta para alguém sobre algo que está aí no seu coração. Não é sobre certo, sobre errado. Então, tem muito disso também. Será que isso está certo? Então, a gente com a gente mesmo vai procurar a segurança do não se movimentar para lá. Porque é normal o cérebro. O cérebro ele faz esse movimento de te manter segura. Mas não significa que realizar movimentos de transição de carreira, de escolher sair do CLT para o empreendedorismo, voltar do empreendedorismo para o CLT, ser mãe ou não ser mãe. Então, percebe como tem sempre um movimento a ser feito? Então, não tem certo, não tem errado. Tem a sua escolha, tem o seu momento, tem a sua vontade, tem o seu querer. Sim. E tá tudo bem, né? Então, estar junto, fazer parte, procurar esses lugares. Então, esse é o espaço de fala que a gente não tem muito, parece que tem, porque a gente busca isso. Eu, como busco o universo feminino, encontrei vocês, mas tem muita mulher que não sabe da existência de lugares dos como... canais, né? Dos canais, é isso. Buscar essas ferramentas, buscar esses canais, fazer leituras que aumenta a nossa consciência. Então, essa é a minha sugestão. E isso eu faço porque eu gosto e eu sei que foi isso que mudou a minha vida. Quando eu não sabia, eu fui lá e busquei. Quando eu não entendi, eu fui lá e fui buscar entender. Então, naturalmente, é um movimento que eu faço, de ir buscar.
parada, o resultado vai ser sempre o mesmo. Parado, o lugar que nada, você tá é. é nada. É. Ou é o que você já tem. Uhum. Então, se não tá bom, tem que movimentar. O movimento, ele precisa acontecer. Muito bom. Gente, que prazer falar com vocês. Ai, a Foi gente bem que gostoso, agradece. muito bom, Foi muito muito bacana feliz. o bate-papo, viu, Elisa? Obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade de estar aqui conosco Eu que hoje. agradeço o convite. Sucesso para vocês. Quanto mais eu puder falar sobre esse espaço, se eu puder colaborar com esse espaço com mais frequência, chamando outras pessoas, trazendo outros exemplos, para que vocês possam aumentar essa voz, eu vou fazer isso com todo carinho. Obrigada, será Obrigada. muito bem-vinda. Bom, é isso, pessoal. Se você gostou, já deixa seu like e a gente te espera no próximo vídeo. Até mais. Até mais.